Muito bem, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de português do início. Exatamente. Eu sou o William da Cruz, o seu professor de português e redação. E na aula de hoje nós estaremos iniciando o estudo da segunda parte da gramática do início, português do início, que é a ortografia, beleza? O que é estudado na ortografia e como a ortografia é cobrada em provas de concursos públicos. Então você precisa entender isso aqui. Sem mais delongas, vem comigo para a tela, tá aí, ó. Já estou aqui no quadradinho da sua tela para a gente trocar essa ideia. Quero te pedir três coisas: que você inscreva-se no meu canal, que você ative também o sininho, ative o sininho assim que você se inscrever, para que você receba as notificações de aula como essa de hoje. E também deixe o seu likeão aí, fechado? Quando nós falamos de ortografia, nós estudamos a forma correta de escrita das palavras. E aí, olha só, quero adiantar aqui para vocês o seguinte: não é para tentar. Como assim não é para tentar, professor? Não é para tentar decorar todas as regras, porque são muitas regras dentro da parte de ortografia da língua portuguesa. Então, calma, vai devagar. É como eu estou sempre explicando aqui para vocês, que o estudo da língua portuguesa deve ser feito de forma paulatina, de forma tranquila, como se fosse uma academia, fazendo musculação ali, estudando um pouquinho a cada dia. Beleza? Então, não tente abraçar tudo de uma vez, todas as regras de uma vez aqui na ortografia, mas vamos entender como funciona. Aí o que eu fiz aqui para vocês? Eu preparei os conteúdos que são estudados na parte de ortografia da língua portuguesa, beleza? Então vamos lá, eu vou passando a dica aqui para vocês, ó. Então, como eu falei, o estudo ele é muito extenso, tudo bem? Então nós temos muitas regras, existem muitas regras no estudo da ortografia, tá? E você não precisa ficar preocupada em decorar tudo. O ideal é você ter alguma estratégia de estudo. E eu trouxe aqui uma estratégia, um exemplo de estratégia para que você possa estudar as regras de ortografia tranquilamente e aprender todas elas, tá? Então, ó, a primeira estratégia que eu também utilizo é criar o hábito da leitura. A leitura, ela vai te ajudar a assimilar visualmente a forma correta de uma palavra. Por exemplo, na parte de acentuação, você, de tanto ler uma palavra, como a palavra, ó, vou colocar aqui um exemplo, como por exemplo a palavra série, série. Por mais que você não saiba a regra que acentua-se a palavra série, que é uma paroxítona terminada em ditongo, só de você ler essa palavra várias vezes, você vai saber que ela recebe acento agudo na primeira vogal, na primeira sílaba. Fechou? Na vogal da primeira sílaba, né? Então, criar o hábito da leitura é importantíssimo para que você assimile a grafia correta das palavras. E aí não serve não somente para a acentuação, mas também serve na colocação de letras, quando que uma palavra usa SS e um S só, quando que a palavra se escreve com C, com som de Z, quando se escreve com Z, e aí, quando se escreve com X, com som de Z, igual exaltação, né? Então, criar o hábito da leitura é muito importante. E aí, né, na dúvida, você vai lá e vai dar uma pincelada na teoria, vai estudar a teoria também, para entender um pouquinho mais sobre a regra. E aí, para consolidar isso na sua mente, os exercícios são fundamentais. Então, você que estuda para concurso público ou para vestibulares, é importantíssimo você seguir essa estratégia de estudo aí da ortografia, fechado? Vamos lá então, meu povo. Vou mostrar para vocês aqui os assuntos que são cobrados dentro da ortografia. A primeira parte é o emprego das letras, não é verdade? É aqui que gera muita dúvida aí, a parte ortográfica. Se escreve com C, escreve com S, e aí eu trouxe alguns exemplos. Então, exemplos aí de escrita com S, C, I, C cedilha, educação, pretensão, fácil. Quando essas palavras escrevem. Existem regras específicas? Existem regras específicas. Essas regras, elas são
condicionadas a alguns elementos, por exemplo, o radical da palavra. A palavra primitiva, ela é escrita com S, então a palavra derivada, ela mantém o S. E aí nós temos algumas situações, tá? Ó, o emprego de quando usar o C com cedilha e o S, como em eleição, como em coisa, tá? A dúvida também entre o S e o Z, já que elas podem mudar o som, né? O fonema ali, ele muda na representação da letra, como analisar, tá vendo? Ó, esse aqui é analisar, esse aqui gera dúvida, analisar. Poxa, analisar, zá. Pô, som do Z, né? Então eu vou grafar com Z. Não, analisar vem de análise também, né? É um verbo analisar, é um verbo no infinitivo, então também vem de análise. Então perceba que é grafado com S. Isso aí tem que ser estudado com mais tranquilidade. Economizar, e aqui sim, ó, aqui a gente usa o S, o Z aqui mesmo com o seu som. O SS para progresso, né? Para gesso, para pássaro, para agressão também. Exemplo aí de uso do SS. A dúvida, né? Quando usar a palavra, quando usar o dígrafo aqui, SC, não é verdade? Nascer, crescer, ascensão, adolescente também. A regra do J e do G, que também gera muita dúvida, né? Quando utilizar o G, quando utilizar o J. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos: traje, colégio, esse finalzinho de ágil, égio e ígio. São os finalzinhos aqui, finaizinhos da palavra, que é grafado com G, tudo bem? A dúvida também com X e com CH, já que pronunciam algumas palavras o mesmo som. Então, em mexer, encher. Então, perceba que nós temos muitas regras, são criteriosas, mas que você pode ir aprendendo, ó, devagar. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar a regra do G e J. Aí você vai estudar a teoria, você vai fazer alguns exercícios, vai fazer um resuminho. Amanhã eu vou estudar a regra do S e dos dois S. Entende isso? Então, com calma, tranquilamente, um dia após o outro, você vai conseguindo estudar ortografia. A segunda parte, ou o segundo tema, na verdade, na segunda parte, né, um segundo tema estudado na ortografia é o uso de letras maiúsculas e minúsculas, que também cai em concurso público e gera muita dúvida, não é verdade? Então, ó, por exemplo, o uso das maiúsculas em nomes próprios, Maria, Brasil, Terra, quando se refere a planeta. O início de frases também se usa com a letra maiúscula. João não foi à escola hoje, então o J aqui ele tem que ser grafado com letra maiúscula com início de frase, beleza? Dias, meses, estações do ano. Aí aqui eu grafo com minúscula ou maiúscula. Aqui já é minúscula, tá? Então, segunda-feira, outubro, primavera. Então, temos várias regras de uso, dos usos das maiúsculas e minúsculas, beleza? Abreviações ou siglas e abreviações também é um assunto estudado dentro da ortografia e merece muita atenção, já que nós usamos muito as abreviações, as siglas, em redação, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo numa redação de concurso, né? Aí tem uma regra muito específica aqui, ó, que é a sigla de até 3 letras. Sigla de até 3 letras, ela é grafada com maiúsculas, tá? Então, PM de Polícia Militar, TV de televisão, CPF de catástrofe pessoa física, ONU de Organização das Nações Unidas, não é verdade? E a abreviações aqui, ó, nós temos outras regras específicas também. Por exemplo, para abreviação, você grafa a primeira sílaba da palavra juntamente com a letra da segunda sílaba, seguida de um ponto. Como aqui em gram para gramática, em num para numeral, em gen para gênero. Aí lembrando que mantém-se o acento da primeira sílaba, mantém-se o acento da palavra, como em página, que é page. Beleza? Tudo bem, meu povo? E aí, nós temos como outro tema o uso do hífen. Isso aqui é muito importante, cai muito em prova, já que tivemos uma mudança no último acordo ortográfico. Algumas palavras que recebiam hífen, como autoescola, já não recebem mais. Né? Então nós temos algumas regras. E, por exemplo, as regras que separam vogais
de vogais iguais, né, de um prefixo e uma palavra, igual está aqui, anti-inflamatório, micro-ondas, tudo bem? Também, quando nós temos uma palavra com H, a segunda palavra com H, nós usamos também o hífen, tá? Palavras compostas, essas aqui já é regra, né? Isso aqui nós sabemos que tem que usar o hífen, que já que elas são duas palavras que formam uma só, são palavras compostas. Aí nós temos uma regra muito específica com a palavra mal, que é o mal com vogal H ou L, ó. Então, o mal com a vogal H ou L, mal-estar, mal-humorado, mal limpo. Fechado? Quando não se usa hífen? Palavras que perderam a noção de composição, como girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas. Em vogais diferentes também, como autoescola, também já não se usa mais o hífen. Beleza? E para fechar o estudo da ortografia, nós estudamos a acentuação gráfica, já que a acentuação gráfica também trata da forma correta de escrita das palavras. Aí nós temos a acentuação gráfica, como você já sabe, é a a marcação da sílaba tônica da palavra. Nem toda sílaba tônica da palavra recebe acento, tá? Por isso que é importante estudar as regras de acentuação gráfica de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra. Fechou, meu povo? Então tá aí um pouquinho sobre, na verdade, um parâmetro geral sobre ortografia, já que o estudo é extenso e nós vamos iniciá-lo a partir desta quinta aula. Então aqui, essa é uma aula de apresentação. Na próxima aula nós vamos estudar a acentuação gráfica, depois o uso do hífen. É importante você sempre ficar ligado aqui no meu canal. É importante você se inscrever no meu canal, inscrever-se no meu canal para que você possa receber o aviso. Ó, subiu mais uma aula de ortografia, tem mais uma aula de ortografia lá no canal do Professor William. Fechou, meu povo? Então é isso, o básico que funciona é o que você precisa aprender inicialmente, tá? O básico, ó, tenha em mente o seguinte, ó, se eu aprender o básico, eu consigo ir adequando as outras regras com o passar do tempo, fechou? Então, ó, gostou da aula? Deixa o seu likeão aqui, ó, se inscreva no meu canal, deixa o seu likeão e também aperte o sininho para receber novas informações de aulas, né? Novas avisos de aula como esse de hoje, fechou? Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula, iremos trabalhar acentuação gráfica. Vamos lá?